Fique em pé no seu lugar onde você está. Nós estamos realizando isto em memória do Senhor. Sabe, eu gosto muito de pensar neste momento aqui a respeito de algumas coisas. Nós temos muitas vezes a dificuldade de nos lembrar de determinadas coisas. A palavra do Senhor nos conta a história de 10 homens leprosos. Esses homens foram curados e a palavra do Senhor nos diz que apenas um voltou para agradecer. Parece que os outros 9 tinham uma memória um pouco curta ou não reconheceram aquilo que o Senhor fez pela vida deles. É interessante pensar que lá no Antigo Testamento o Senhor, Ele deixou algumas festas para o seu povo, como por exemplo a Páscoa. E a Páscoa era para que o povo celebrasse e para que eles se recordassem daquilo que o Senhor, que Yahvé, tinha feito com eles. Inclusive, eles deveriam comer o pão sem fermento. Haviam ali símbolos para que eles se lembrassem daquele dia, para que eles se lembrassem daquele momento, para que o povo não se esquecesse daquilo que Deus tinha feito por eles. O Senhor Jesus, Ele nos deu uma orientação. Ele nos deixou a ceia do Senhor, para que nós nos lembrássemos do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não sabemos exatamente a frequência, mas com certeza a igreja primitiva, ela com uma frequência muito maior do que nós, eles celebravam a ceia do Senhor. Era vivo na mente deles e no coração deles, ali todas as semanas, todos os dias, aquilo que o Senhor fez pela vida deles. E eu estava pensando antes de subir para cá, você já imaginou se todos os dias, de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para os nossos afazeres, se nós celebrássemos uma ceia em casa? Como será que seria este nosso dia? Já pensou se antes de casa, nós saímos de casa, parássemos, orássemos e pensássemos que Jesus entregou a sua vida por nós? Interessante isso, não é? Bom, talvez nós não façamos isso todos os dias, mas estamos fazendo aqui agora o que o Senhor Jesus fez por você. A palavra do Senhor nos diz que Ele entregou o seu corpo, Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Se hoje nós podemos ter paz, é porque o corpo de Cristo foi entregue por mim e por você. Comamos nesta hora. E neste momento pense um pouco a respeito do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Este sangue que nos limpou, este sangue que nos trouxe o perdão. A cédula de dívida que era contra nós, ela foi rasgada. Um dia todos nós estaremos diante dele. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro adorarão ao Senhor. De todas as tribos, raças, etnias, de todas as nações, todos aqueles que um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ali não haverá divisão nenhuma entre nós.
Ali não haverá torcidas, ali não haverá ricos ou pobres, ali não haverá doutos ou indoutos, ali não haverá nenhuma outra coisa a não ser a família de Deus, o povo de Deus reunidos adorando ao Senhor, porque um dia o Senhor Jesus derramou o seu sangue, porque um dia nós fomos perdoados. Você foi perdoado, nós fomos perdoados, porque Jesus derramou o seu sangue. Em memória dele, façamos isso nessa hora. Agradeça ao Senhor neste momento. Agradeça ao Senhor. Aí onde você está, meu querido irmão, agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, diga: Senhor, muito obrigado. Diga: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Diga: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Diga: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, eu não era merecedor. Diga isso ao Senhor nesta hora, de olhos fechados. Esqueça um pouquinho da pessoa que está ao seu lado. Agora, olhe para Jesus e diga: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, nesta manhã nós adoramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pelo teu sacrifício, por aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí perto de você está alguém que faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Será que você pode dar um abraço nessa pessoa nesta hora? Declarar uma palavra de bênção sobre a vida dela? Então você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta hora, neste momento, nós gostaríamos de saber se há pessoas que aqui nesta manhã estão nos visitando, primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Há pessoas, dê um sinal assim com a sua mão, levante sua mão. Olha quantas pessoas lá atrás, aqui no meio, aqui à minha esquerda, lá na galeria há pessoas. Vocês são muito bem-vindos. Eu queria pedir a gentileza, você que levantou a sua mão, fique em pé, por favor, fique em pé rapidamente, porque alguém perto de você vai te dar um abraço de boas-vindas. Nós queremos que você se sinta acolhido aqui nesta manhã. Alguém pertinho de você vai te cumprimentar, vai te abraçar, em nome de toda a igreja. Esses são os nossos emissários, os nossos porta-vozes nesta hora. Deus abençoe muito a sua vida, você é muito bem-vindo. Nós índios temos sofrido, temos perdido o nosso espaço, perdido a nossa liberdade, perdido as nossas terras. Temos sido encurralados a cada instante. Desde a entrada dos brancos, o nosso povo, nós éramos em 5 milhões, hoje nós chegamos a 900 mil. É triste essa vontade louca de minérios, construir hidrelétricas, madeireiras e tudo isso. Como fica o nosso povo? Tudo isso por quê? Essas riquezas? E o meu povo? Para
Para que tudo isso? E nós? Nós só precisamos de terra. A nossa doce e preciosa terra. Todos nós somos índios. E o meu povo está em miséria. Nunca nós precisamos passando fome, miséria. Nós precisamos de ajuda. Nós não sabemos o que fazer. O que resta para nós é apenas fome e miséria. Miséria, miséria. Todos nós somos índios. O nosso refúgio tem sido a bebida, a embriaguez, onde muitos de nós têm se perdido. Todos nós somos índios. Como vocês podem ver, essa é a realidade do nosso povo. Mediante a perda das nossas terras. 10, 20, 30 missionários? Não, são necessários mais de 500 missionários para atingir a necessidade do povo. E aquelas terras que já foram alcançadas precisam de líderes para conduzir o povo. Mas existem índios que foram alcançados com o Evangelho e mesmo sendo ameaçados, perseguidos, eles perceberam o amor de Cristo. Todos nós somos índios. Está aí o desafio, você pode aplaudir mais forte. Certamente Deus vai falar, ou continuar falando ao seu coração nesta manhã. Eu tenho certeza absoluta, porque de manhã o negócio aqui, foi estreito, como diz os pentecas, né? Eu quero falar um pouquinho para você. Quinta-feira, às 16 horas, terá o encontro do Viver Bem, lá no Auditório Enéas. Não se esqueça, você, homem e mulher, de fazer a sua inscrição aí para o Congresso de Mulheres, que acontecerá no próximo sábado agora. Certamente também vai ser uma bênção. Amém? Nós estamos aí fazendo tudo e queremos disponibilizar muitas ferramentas para que você seja realmente um cristão equipado. Quantos já receberam ou tem esse flyer, esse folhetinho aqui do Oikos? Acena com a sua. Quantos já tem? Isso. Vários já tem, mas a maioria ainda não pegou. Eu sei que de repente você tem algumas dificuldades e alguns receios, não é? Mas é o seguinte, pega lá na saída, bem naquela mesa frente, tem uma mesinha frente na saída, pega um flyer desse daqui e coloca alguns nomes aqui. Nós chamamos de oikos porque são as pessoas, a família, os amigos que estão ali bem próximos de nós. Aquele colega da universidade, lá da escola, não é, lá do trabalho. Isso que é muito importante, para que você coloque o nome da pessoa aqui na lista e que você lembre-se de orar por ela. Ainda com todo o receio que você tenha, com todo o medo, né? Eu acho assim que vocês pensam que todos nós somos assim isentos desse medo. Nós não somos. Tem algumas experiências que Deus nos coloca que as pernas tremem. Mas sabe o que é interessante? É que no meio de tudo isso, Deus quer nos proporcionar experiências profundas. Amém? Eu vou apresentar uma pessoa para vocês aqui, que está vindo aqui umas 3, 4 semanas. Vou pedir para o Marrom do Gás. Fique em pé aí, Marrom, por favor.
a Maiane, fica em pé a Maiane e a Isa, a Isabelle. Vira o rostinho lá para eles verem, Marrom. Eu contei a história do Marrom aqui para vocês. O Marrom, ele é faixa roxa de jiu-jitsu, mas ele bate nos pretas lá, viu, irmão? Ele não tem dó do filho dos outros no tatame, não. Mas a história dele que eu contei aqui foi que ele entregou a vida dele lá na rua do Ipiranga para Jesus, numa experiência que nós tivemos, através de um relacionamento. Pode sentar, Marrom. O Marrom, ele vem pelo menos 2 horas, gasta 2 horas, 1h30 de trem, e de volta 3 horas para chegar aqui na igreja. Primeira vez que ele veio aqui, ele gostou da igreja e falou assim: não, eu quero ficar lá com vocês. Então pronto, voltou porque gostou, né, Marrom? Por que escrever o nome dessas pessoas? Essas pessoas, tendo uma experiência com Deus, já existe um relacionamento com você, então é mais fácil ela ir à célula, ela vir aos cultos. Mas sabe o que será muito mais marcante? É que Deus vai proporcionar a você experiências transformadoras. A sua vida não vai ser a mesma. Isso não é jargão evangélico. Ok? Não vai ser, porque você, na empresa, na escola, na universidade, você vai dizer assim: ó, Deus está aqui, não tem como. Eu tenho certeza absoluta. Então, preencha, pega e coloque, ore pelas pessoas. Eu tenho aqui uma listinha com 10 nomes e eu tenho orado por eles. Ontem no canal aqui nós oramos por esses nomes. Tá bom? Uma outra coisa, eu queria falar para vocês do compromisso missionário. Toda a conferência missionária nós renovamos o nosso compromisso missionário. Você que já fez, você pode renovar, né? Você que não fez, você pode assumir um compromisso missionário, é uma contribuição mensal. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Alguns podem contribuir com X, porque Deus proporcionou ou deu a você a condição de contribuir com aquela quantia. Mas eu queria desafiar você a não ficar fora desse envolvimento missionário, contribuirmos ou dividirmos, compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado para a expansão do reino dele na terra e a edificação da igreja do Senhor. Amém? Então, temos aqui sempre nos cultos, hoje é o 2º domingo do mês, aí na cadeirinha, né, no banco à frente, sempre tem esse envelope, onde você pode colocar a sua oferta missionária. Se você quiser fazer o débito ou transferência, nós temos a conta específica para missões, né, você pode depositar a sua oferta. Eu queria reforçar, porque já temos falado sobre isso aqui, eu queria que você ouvisse atentamente. Todo recurso que é designado para missões, nós encaminhamos para a obra missionária. Você pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Porque se nós estamos falando sobre missões e queremos alcançar, né, outros povos, e queremos dar todo o suporte e cuidado aos nossos missionários que já estão no campo, nós é que vamos, com as nossas contribuições, fazer isso. Então, quando você contribui, nós estamos honrando e respeitando isso. Então, nós temos este compromisso. Amém? Então, de repente você pode ter tido algumas experiências, estou falando aqui de oferta missionária e de dízimos, experiência que não foi muito legal. Eu queria que você, talvez em algum outro lugar que você frequentou, e eu não quero aqui julgar e criticar absolutamente ninguém, mas eu queria deixar muito claro para você que nós fazemos questão de honrar este compromisso que você estabeleceu no seu coração, tá bom? E honrar esse compromisso que nós temos com você e principalmente, acima de tudo, que nós temos com Deus. Nós queremos honrar isso. E deixe-me dar uma boa notícia para você. Nos últimos 2 anos, apesar de toda a crise financeira no Brasil, as nossas arrecadações missionárias, elas aumentaram cerca de 30%. Mas nós ainda queremos mais, porque quanto mais recursos Deus nos der, mais igrejas nós vamos plantar e mais missionários nós iremos enviar. Amém? Então, estão preparados aí para contribuir? Você pode pegar o formuláriozinho do compromisso missionário também lá na saída. O cofrinho missionário nós vamos trabalhar, né, com o Kids aí, setembro inteiro.
e vamos fazer de repente aqui um momento de celebração, para que a gente possa apresentar isso diante do Senhor. Amém? Os diáconos estão preparados? Não entendi. Ok. Cadê o Pereira e a Cibele? Estão aqui? Fica em pé aí, Pereira. Ei, Pereira. Muito bem-vindos, é um prazer e uma honra ter vocês aqui com a gente. Esse é o casal, né, um daqueles que nós enviamos só com ticket de ida e de avião, viu, que eu falei pela manhã. Prazer ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Tua palavra nos diz que o Senhor, em glória por meio de Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. A minha oração é que o Senhor multiplique o trabalho das nossas mãos. Deus, multiplique os recursos que têm chegado às nossas mãos. Dar-nos sabedoria para administrarmos, para sermos bons mordomos fiéis, cuidarmos daquilo que o Senhor nos tem dado. Eu oro por cada vida, por cada família aqui representada, cada funcionário, cada empresário, estudante, que a tua bênção esteja continuamente nos nossos celeiros. Oramos por esses dízimos e ofertas, consagramos a glória e ao louvor do teu santo
e bendito nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sente-se um pouquinho. Jay, can you come to the front and Ale, please? A livraria está disponibilizando vários livros lá, mas eu queria recomendar esse livro aqui, A Missão do Povo de Deus. Esse é um assunto que é falado hoje no mundo inteiro, a missão de Deus e a missão do povo de Deus. E o outro é um tema que vai se falar muito, talvez aí nos próximos 5, 10 anos no Brasil, é o tema missional, comunidades missional, igreja missional, vida missional e por aí vai. Então você pode passar e adquirir, são leituras muito abençoadoras, amém? Eu vou dar uma descrição breve aqui do trabalho do Jay. Eu, o Joel e a Dani estão sendo treinados para trabalhar com indígenas. Fomos numa conferência lá no Mato Grosso do Sul. Para mim foi uma coisa assim espetacular, que tinham 38 diferentes tribos indígenas ou etnias e 18 diferentes nacionalidades, ou seja, somente numa aldeia 56 grupos diferentes, literalmente um pedaço do céu na terra. Aí eu amo a diversidade cultural, foi assim, foi tremendo. E o Jay foi um dos pregadores. Quando eu o ouvi falando, eu falei assim, nós precisamos levar esse camarada aí lá na IBP. Imediatamente conversei com ele, peguei os contatos, e o Jay, ele é um especialista em trabalhar com povos tribais, visitou mais de 100 tribos, né, ou povos tribais ao redor do mundo. Então eu queria que você o ouvisse atentamente, porque as histórias são histórias realmente que vão impactar a nossa vida. Eu quase já desidratei no culto das 8, né, de chorar, então você prepare aí o seu coração, tá bom? It's a pleasure to have you here, Jay. Bless you. Thank you so much. Muito obrigado. Good morning. Bom dia. Bom dia. I want to begin by apologizing to you. Eu quero começar pedindo desculpas a você. I apologize that I don't speak your heart language. Eu quero pedir desculpas por não falar a sua língua nativa. I have been to Brazil many times. Eu já estive no Brasil muitas vezes, but never long enough to actually learn to speak Portuguese. Mas não o suficiente para já aprender a língua. And so I am in a position now where I want to speak from my heart. Então eu estou numa posição de falar do meu coração to your heart. Para o seu coração. But there will be me speaking in my heart language. Então eu vou estar falando na minha língua nativa. And some wonderful help from my brother to translate to your heart language. E com a ajuda do meu irmão para traduzir a vocês na sua língua. We have been praying that God will speak to all of us. Eu tenho orado para que Deus possa falar com todos nós. So please forgive me that I don't speak your heart language. Então, por favor, me perdoe por não falar a língua nativa. I want you to know that I'm not intimidated by that, though. Então eu quero que também vocês saibam que eu não fico intimidado por isso. As Samuel mentioned, I've had the privilege over the years of visiting 6 continents and some 50 countries and more than 100 tribal groups around the world. Como Samuel mencionou, eu já visitei 6 continentes, mais de 50 países e mais de 100 grupos étnicos ao redor do mundo. I've been surrounded often by people whose language com medo disso, de maneira alguma. Em hebraico e aramaico ao seu povo ali em Israel. 2,000 years ago. 2000 anos atrás. One of the first things that they did was to launch an effort to take the gospel to Antioch. E a primeira atitude que eles tiveram ao receber isso foi preparar o lançamento do evangelho para a igreja da Antioquia. Where there lived another people group that spoke another language. Onde vivia outro grupo étnico que falava uma outra língua. And so the first people group took it to the second. Então o primeiro grupo atingido foi para o segundo grupo. And that church in Antioch became the great missionary church in the first century. E a igreja de Antioquia se tornou a igreja missionária da igreja primitiva. They sent people around the world. E enviaram pessoas ao redor do mundo. The world of their day. O mundo dos dias deles. They sent missionaries to Ephesus, to another people group and another language. Eles enviaram pessoas missionários a Éfeso, um outro grupo étnico com outra língua.
And from Ephesus, the gospel, the good news spread to the people groups in Asia. E a partir de Éfeso, o evangelho foi levado a outros grupos étnicos na Ásia. The church at Antioch also sent workers to the churches to Macedonia. E também a igreja de Antioquia mandou missionários para a Macedônia. And the gospel went from Macedonia into all of Europe. E de lá para toda a Europa. And from Europe it came to the United States. E da Europa foi para os Estados Unidos. And it came here to Brazil. E veio aqui para o Brasil. And so this is the heartbeat of the church. E é isto que impulsiona o coração da igreja. When one people group learns the good news, Quando um grupo aprende sobre o evangelho, they begin immediately to wonder, what people group will we reach with the good news? eles já começam a pensar que qual outro grupo eu devo alcançar com essas boas novas. And so while my head does not understand what you are saying, E mesmo que a minha mente não entenda o que vocês estão dizendo, my heart understands very well. o meu coração o entende muito bem. Though I apologize for not speaking your language. Então eu peço desculpas por não falar a sua língua. But we should make an arrangement. Então vamos fazer aqui um acordo. Someday, Um dia, we're all going to be in heaven gathered around the throne. nós vamos estar todos nos céus ao redor daquele trono. There will be people there from every people group on planet Earth. Então vão ter pessoas de todas as tribos e grupos de toda a terra. From every language group on planet Earth. De todas as línguas no planeta Terra. And they will say, worthy is the lamb that was slain. E eles vão dizer, digno é o cordeiro que foi morto. Because you have redeemed us to God by your blood, out of every people group, out of every language, out of every nation. Porque o Senhor Deus nos redimiu através do seu sangue e nos atingiu em todo povo, língua e nação. There are some people who say, what is the language of heaven? Algumas pessoas dizem, qual que é a língua dos céus? What language will we speak while we're there? Que língua vamos falar quando estivermos lá? I suspect you think it's Portuguese. Eu suspeito que você acha que seja português. I might think that it's English. Eu posso pensar que seja inglês. There are people in China who think that it will be Mandarin. E alguém lá na China pode dizer que vai ser mandarim. I know because I've talked to them. Eu sei porque eu tenho falado com eles. They're very proud of their language. Eles são muito orgulhosos da sua língua. Could I suggest something to you? Posso sugerir algo a você? I believe we are all right. Eu creio que todos nós estejamos certos. We are all correct in saying, my language will be the language of heaven. Nós estamos corretos em dizer que a minha língua vai ser aquela que vai ser falada. I believe that when you are there, you will speak Portuguese. Eu creio que quando você estiver lá, você vai falar português. And I will speak English. E eu vou falar inglês. And the great difference will be E a grande diferença será that we will understand one another perfectly. que vamos nos entender perfeitamente uns aos outros. As we lift up our voices around the throne as one great choir. E quando levantarmos a nossa voz ao redor daquele trono como um grande coral, To give thanks to the one who was not willing that any should perish. agradecendo àquele que não queria que ninguém perecesse. And so since we will understand one another very well there, Então, como nós vamos nos entender muito bem lá, let's make an arrangement, like I said. vamos fazer aqui um acordo, como eu disse. Let's agree together this morning that when we're, after the first 10,000 years or so of worship, Então, vamos combinar aqui que depois de 10.000 anos de adoração, because we're going to sing and never get tired e there. porque nós vamos cantar e nunca ficar cansados lá, After the first 10,000 years or so, let's sit down together. depois de 10.000 anos ou um pouco mais, vamos nos sentar juntos. And you will speak Portuguese to me, E você vai falar português para mim, and I will speak English to you. e eu vou falar em inglês com você. And we will talk about our Savior who died for us. E nós vamos falar sobre o nosso Salvador que morreu por nós. Let's make an appointment. Vamos fazer aqui um compromisso? Simon Peter said in his letter to us that God is being patient with us today. Simão Pedro disse na sua carta enviada a nós que Deus tem sido paciente para conosco. He's being patient with us today because he is not willing that any should perish. Ele tem sido paciente conosco, não querendo que nenhum de nós pereça. In other words, God is waiting for us to reach all of the people groups on planet Earth. Em outras palavras, Deus espera que nós possamos levar e alcançar outros grupos. He's waiting for us to reach them with the good news that Jesus died for them
so that they could have life. Ele espera que possamos alcançar outros, levando as boas novas para que eles tenham vida. Because he is not willing that any should perish. Porque ele não quer que nenhum destes pereça. This morning, I want to tell you a story that illustrates that truth. Nessa manhã eu quero contar uma história que ilustra esta verdade. The truth that he is not willing that any should perish. Que ilustra essa verdade que ele não quer que nenhum destes pereça. It is a story about a group of people who live in the Sierra Madre. É a história de um grupo que vive num local chamado Sierra Madre. Which sounds like it might be a place here in Latin America. E que pode soar como um local aqui na América Latina. But the Spanish settled the Philippines in the 1600s as well. Mas na verdade também os espanhóis descobriram ali a região das Filipinas. And named this spine of mountains that are located on the island of Luzon. E eles chamaram essa região montanhosa, localizada na área de Luzon, the most northern island of the Philippines. Na parte norte das ilhas das Filipinas, where there are 7,002 islands. Onde há 7.200 ilhas. During low tide. Durante a maré baixa. Some of those disappear during high tide. Algumas delas desaparecem quando a maré está alta. I would love to take you there to the Philippines. Eu gostaria de levá-los às Filipinas. To the Sierra Madre. Para a Sierra Madre. To visit with a group of people that call themselves the Bukalot. Para visitar um grupo que chama a si mesmos de Bukalus. It is one of the most beautiful places on planet Earth. É um dos lugares mais bonitos da Terra. Tall mountains and deep valleys. Altas montanhas e vales profundos. Sapphire-colored rivers and streams that flow down into those valleys. Há uma vegetação linda que vai ali por toda a região. But there in the midst of all of that beauty, então no meio de toda essa beleza, lived the Bukalot. Vivem os Bukalus. I would love to take you there to visit them because there's nothing quite like a visit to be able to truly understand. Eu gostaria de levá-los visitar porque não há nada como uma visita para levá-los ao verdadeiro entendimento. I'm afraid this story that I'm about to tell you will leave more questions than answers. Eu talvez receio que a história que eu vou te contar talvez levante mais perguntas do que respostas. Unfortunately, to visit them for all of us would cost a lot of money. Infelizmente, para muitos de nós, a visita lá pode custar muito dinheiro. And I didn't bring that much with me this E eu não morning. trouxe o suficiente comigo essa manhã. So I hope you'll settle for a story. Então eu espero que você se satisfaça com uma história. The truth is, not too long ago, a visit to the Bukalot would have ended for us in death. Então eu quero dizer que uma visita ao grupo Bukalu, não muito tempo atrás, poderia acabar em morte. And the reason for that is that by tradition, by culture, by worldview, the Bukalot are headhunters. E eu quero dizer que por tradição, por cultura, por sua visão de mundo, eles são caçadores de cabeça. Headhunting was so ingrained into their culture that it was impossible for a young man to get married unless he had taken a head. A caça-cabeça é tão encravado na cultura desse povo que um jovem não poderia se casar se não cortasse a cabeça de alguém. And the talk about headhunting began when a man was still a very young boy. E a conversa sobre cortar a cabeça começava com um jovem logo no início da sua vida. When a boy was about 4 years old, quando uma criança tinha aproximadamente 4 anos de idade, his father would sit cross-legged from him underneath their thatched roof. E um pai se sentava ali debaixo do teto da casa deles, de pernas cruzadas. And he would begin to dream with his 4-year-old son. E ele começava a sonhar com esse filho de 4 anos. He would say, "Someday, son, you will grow up to be like me." E ele dizia, um dia, filho, você vai crescer e ficar como eu. You will grow up to be like your uncles and like your grandfather. E você vai ser tão grande quanto os seus tios e avô. And you will take a head. E você vai cortar uma cabeça. The father of a 12-year-old boy. Do we have any fathers that have 12, 13, 14-year-old boys? Pai de um jovem de 12 anos. Quantos aqui são pais de uma criança de 12, 13, 14 anos? Levante sua mão. Any fathers like that here? Alguns pais aqui de crianças de 12, 13, 14. There are some that are quite embarrassed by this. Alguns estão meio envergonhados ainda, estão na metade. I understand. Eu entendo. When your son was 12 or 13 or 14 years old, when his voice began to crack like that. Então, quando uma criança tem 12, 13 anos e a sua voz começa a falhar assim. And you know that he is becoming a man. E você percebe que ele está se tornando um homem.
You, as a good father, would participate in a headhunt. Você, como um bom pai, participaria dele numa caçada à cabeça. You would make your way into the lowlands with other fathers and men. Você teria o seu caminho ali nas planícies com outros pais. And you would set an ambush. E você faria ali uma cilada. And attack the first group of people that came by. E o primeiro grupo de pessoas que passasse. Even if it was a funeral procession. Mesmo que fosse um funeral ali. You would help to kill everyone in the group. Você estaria apto a matar qualquer um desse grupo. And then take their heads. E tirar as suas cabeças. A good father of a 12 or 13-year-old boy. Um bom pai de uma criança de 12, 13 anos, de um menino. Would also take one of the arms or one of the legs from one of the victims. Também tiraria uma das suas pernas ou braços das vítimas. And he would carry it back to his mountain home. E levaria de volta à sua casa nas montanhas. If you were to ask him, where will you go with that? E aí, se alguém perguntasse, onde você vai com isso? He would say to you, ele diria, it's hard to get good help. É muito difícil conseguir uma ajuda boa aqui. He would say to you, I am carrying this up to give this to my 12-year-old son. Eu estou levando isso para o meu filho de 12 anos de idade, ele responderia. So that he can become accustomed to cutting human flesh. Para que ele pudesse ficar acostumado a cortar carne humana. My friends up there tell me stories. Meus amigos lá contam histórias. Of how their father would stand behind them and have them hold a bolo, a long knife in their hand, and help them to cut. Os meus amigos contam histórias de como seus pais seguravam a mão dos seus filhos com facões e ajudavam a cortar juntos carne humana. Again, I will ask you to forgive me. Então, mais uma vez eu quero pedir perdão a você. I don't mean to glorify this part of their culture. Eu não quero glorificar essa parte da cultura deles. I just want you to understand the depths of the darkness into which the light of the gospel has shined there among those people. Eu somente quero que você entenda a profundidade da escuridão na qual a luz de Cristo pode alcançar. By the time your son is 18 years old, então, pelo tempo que seu filho já tinha 18 anos, you will make a long knife for him and a sheath for that você knife. faria um facão e uma bainha para esta faca. You will take that knife and sheath to your son. E você tiraria e faria essa faca e entregaria ao seu filho. You'll take the knife out of the sheath and he will tie the sheath around his waist. Você tiraria essa faca da bainha e amarraria essa bainha ao redor da cintura dele. And then you will hand him the knife. E você entregaria a ele a faca. And he is not allowed to return it to the sheath until he has used it for what it was intended. E não era permitido que ele colocasse de novo esse facão na bainha até que se cumprisse a intenção do uso daquela faca. Now I know how outrageous this sounds. Então eu sei o quanto isso pode soar a você. And I have talked to many of my friends who have taken heads. E eu falei com muitos de meus amigos que já cortaram cabeças. And said to them, before the headhunt, you would have the chanting and the headhunting dances, and you would work yourselves up. Então, antes de vocês irem caçar cabeças, eu sei que vocês têm um preparo e uma dança que os aquecia para este momento de caça. And then you would go and take heads. E eu sei que vocês iam e cortavam cabeças. But sooner or later you would have to go to your bed mat and lie down and go to sleep. E eu sei que depois disso vocês tinham que voltar para sua cama, encostar a sua cabeça e descansar. And surely your conscience must have bothered you that you have ended the life of another human being. E certamente talvez a sua consciência o incomodaria por ter acabado de matar um ser humano. And every one of them, when I asked that question, they were shocked. E todas as vezes que eu fazia essa pergunta a algum deles, eles ficavam chocados. And they would say, "No, Jay, you don't understand at all." E eles diziam, não, Jay, você não entendeu nada. It is the most noble thing a man can do. Isto, cortar a cabeça, é algo mais nobre que um ser humano pode fazer. It did not hurt our conscience. It was good. Isso não afeta a nossa consciência de forma alguma, é algo bom. As a result of all of this, this people group, the Bukalot, became feared and hated all over the Philippines. Então, em resultado a isto, esse grupo, o grupo Bukalu, ele se tornou temido e odiado por todos aqueles que o cercavam. They lived in the mountains, the Bukalot did, and the lowlanders, the people that lived around them, were constantly afraid that they would be attacked. Esse grupo vivia nas montanhas e o grupo que vivia nas planícies estavam sempre atemorizados por conta desses Bukalus.
But it wasn't just lowlanders that they attacked. E não somente eles atacavam o povo da planície, They also attacked one another. mas também atacavam-se uns aos outros. For example, Por exemplo, if I am a man who comes from the village of Kauaian, se eu sou um homem que vem do vilarejo de Kauaian, and Alec is a man who comes from the village of Gingan, e Alex é do grupo que vive na tribo de Kingan, and he and I are out hunting in the forest and we run into one another, e se eu e ele estamos caçando ali na floresta, procurando comida, we would be required by our culture to fight. e se nos encontrássemos, era obrigado pela cultura que tivéssemos uma luta. And that meeting would end with one of us dead. E este encontro poderia acabar com um de nós morto. It's nothing personal, but I'm afraid it would be you. Não é nada pessoal, mas eu acho que ia ser você, Ale. No, I try not to take too many heads. Eu evitava cortar muitas cabeças, não. Their first brush with civilization, the Bukalots' first brush with civilization happened in 1912. O primeiro contato com a civilização deste grupo Bukalu foi em 1912. An anthropologist named Dr. William Jones made his way up into Bukalot territory. Antropólogo chamado William Jones fez uma viagem a este grupo. And somehow made an agreement with them that he would study their language and their culture. E de alguma forma ele fez um acordo ali, da qual ele estudaria a cultura e a língua, so that he could write it down in his book. para que ele pudesse anotar em seu livro. I don't know how he made those arrangements. Eu não sei como é que ele fez esses acordos, But he moved in among them and stayed there for about 6 weeks. mas ele mudou ali para as montanhas e ficou com eles por volta de 6 semanas. He ran out of supplies, and so he contracted a group of Bukalot men to help him carry supplies up from the lowlands. Ele ficou sem suprimentos e contratou um grupo da tribo de Bukalu para ajudá-lo a pegar suprimentos na planície. He told them that if they carried the food and supplies for him, he would give them food when they arrived back at their place. Ele disse a esse grupo que se eles o ajudasse a pegar mantimentos e comida ali das planícies e carregar, ele daria parte disso a eles. And this part of the history is a bit sketchy, a bit cloudy. E uma parte dessa história é um pouco nebulosa, perdida. But apparently an argument broke out as they reached the lowlands. An argument broke out between Dr. Jones and the Bukalot men. Mas parece que houve um momento ali onde houve uma discussão entre William Jones e esse grupo de Bukalu. They wanted more food than he had promised. Eles queriam mais comida do que ele havia prometido. And so they began to argue. Então eles começaram ali a discutir. Apparently, Dr. Jones won the argument. Aparentemente o Dr. Jones ganhou ali a discussão, because he lost his life. porque ele perdeu a sua vida. And I don't mean to make light of that at all. E eu não quero fazer algo foco nisso de maneira alguma. Again, I want you to understand who these people were. Mas eu quero que vocês entendam quem era esse povo. The next time they met the outside world was during World War II. A segunda vez que eles tiveram contato com a civilização foi durante a Segunda Guerra Mundial. Douglas MacArthur came from the south of Manila and liberated Manila. The Japanese declared it an open city. Douglas MacArthur então foi ali a Manila e pressionou o exército japonês para sair dali. And the Japanese army escaped to the north. E eles escaparam, o exército japonês, para o norte. Right into the Sierra Madre. Exatamente na região de Sierra Madre. They did not know where they were going. Eles não sabiam onde estavam indo. And many Japanese soldiers lost their lives and were beheaded. E muitos soldados japoneses perderam sua vida, tiveram as cabeças cortadas. I was sitting with a friend of mine, a man named Takashi Fukuda. Eu sentei com um amigo meu chamado Takashi Fukuda. He was a translator working with Wycliffe Bible translators in the Philippines. E ele estava ali trabalhando nas Filipinas com a tradução da Bíblia. And I was checking his translation. E eu estava ali revisando a sua tradução. We took a break. Nós tivemos ali um intervalo. And over coffee he said to me, "So where do you work?" E durante o café ele me perguntou: onde você trabalha? I said, "Well, I work with the Bukalot." E eu disse: eu trabalho com os Bukalu. His eyes grew huge. Os seus olhos ficaram assim grandes. He said, "Jay, do you know that the Bukalot are in all of the Japanese history books?" Ele me disse: Jay, você sabia que a história dos Bukalus estão em todos os livros de história japoneses? Because of what they did to the Japanese army during World War II. Por causa daquilo que eles fizeram ao exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. By 1954, the Philippine government made a decision. Em 1954, o governo filipino tomou uma decisão.
They were tired of all the killings that was taking place around Bucalout territory. Eles estavam cansados de todas aquelas mortes que aconteciam ao redor do território Bucalout. They were angry because the Bucalout were reaching further and further out. Eles estavam muito bravos porque os Bucaluts estavam indo cada vez mais longe. And so they made the decision to send the Philippine army up to sweep through Bucalout territory. Então eles decidiram enviar o exército filipino e invadir toda a área Bucalu, With the goal of killing every man and every teenage boy. com o objetivo de matar todo homem e todo homem adolescente, With the hope that would stop the headhunting. com a esperança de que aquilo parasse a caça às cabeças. It was a terrible plan, Era um plano terrível, but the government did not know what to do. mas o governo já não sabia o que fazer. It was during that time that a small mission organization that was working in the Philippines went and asked for an audience with the president. Foi nesse tempo que uma pequena organização missionária que atuava ali nas Filipinas pediu ao presidente uma audiência. And Ramon Magsaysay, the president of the Philippines, granted them an audience. E o presidente na época, Ramon, permitiu que eles viessem conversar. They sat down with the president and they said, "Sir, please, you cannot do this. E eles sentaram ali com o presidente e disseram: Senhor, por favor, o senhor não pode fazer isso. You cannot destroy a people group like this. O senhor não pode destruir um grupo de pessoas assim. Sir, please give us some time. Ele disse: Senhor, por favor, nos dê um tempo. We will send missionaries up there. Nós vamos mandar missionários para lá. And they will teach the truth of Jesus. E eles vão falar sobre a verdade de Jesus. And you will see the headhunting will stop." E o senhor vai ver, a caça às cabeças vai terminar. The Philippine government didn't really believe what the missionaries said. O governo filipino realmente não acreditou naquilo que a agência missionária estava dizendo. But they gave permission. Mas deu a eles a permissão. Would you imagine something with me? Você pode imaginar algo aqui comigo? Would you imagine that it's 1954? Imagine que é 1952, I know 54. I know that most of you would disappear because you're too young to remember 1954. Eu sei que se voltarmos no tempo, muitos de vocês vão desaparecer porque nem eram nascidos. Can I know how many were alive in 1954? Deixe-me saber quantos em 1954 eram nascidos. Come on, admit it. Admita isso. Also, they're going like this. Alguns que estão fazendo assim, né, com a mão bem baixinha. I was not alive in 1954. Eu não estava vivo em I'm happy to say 1954. that. I was born in 1956, so very close. Eu nasci em 1956, bem pertinho. But let's imagine that it's 1954. Então imagine que é 1954. And we are a small mission group that's working in the Philippines. E nós somos um grupo missionário pequeno que vive nas Filipinas. Imagine that I am the director. Imagine que eu sou o diretor. And now I've come to you during our meeting. E eu venho até vocês durante uma reunião nossa. And I say to you, I have good news. E eu digo para vocês, eu tenho boas notícias. The government has given us permission to send missionaries to the Bucalout. O governo filipino nos deu permissão para ir até o povo Bucalu. Good news. Boas notícias. Now, keeping in mind that no one has ever visited with the Bucalout and lived to tell about it. Mas pense nisso, ninguém havia visitado o povo Bucalu e sobrevivido para contar. Can we have a couple of volunteers who will be willing to go? Eu posso ter aqui alguns voluntários que estão dispostos a ir? That is actually how it happened. Sabe, foi exatamente o que aconteceu. And an American man, a single man named Marvin Graves. E um homem americano, um solteiro de nome Marvin Grave. And a Filipino man named Florentino Santos, also single. E um filipino chamado Florentino Santos, também solteiro. Volunteered to go and take the good news to the Bucalout. Se voluntariaram a levar as boas novas ao grupo Bucalu. They are both with the Lord now. Eles estão ambos no Senhor agora. And I am looking forward to being near them when they receive their reward. E eu gostaria muito de estar bem perto deles quando eles receberem o seu galardão. Of course, the question is, how do you reach a group of people that are that violent? Então a primeira pergunta foi como alcançar um grupo que é tão violento? Where do you begin? Como é que você começa? Especially when there is no tradition of peace among the villages. Então, principalmente quando não há uma tradição de paz entre os próprios vilarejos. And they have no desire to stop killing. E eles não têm nenhum desejo de parar de matar. Well, Florentino and Marvin bought a tent and set it up down by the river in the lowlands. Então Florentino e Marvin compraram uma barraca e a montaram bem ao lado de um rio, nas montanhas, na ponta das montanhas, na base.
In the daytime, they would go up into the mountains, into Bucalote territory, and look for a Bucalote man. Então, durante o dia, eles subiam nas montanhas e procuravam homens Bucalu, Though they weren't at all sure what they were going to say when they met him. mesmo não sabendo o que diriam quando encontrassem um. At night, then, they would go and sleep in the tent. Durante a noite, eles voltavam e dormiam ali na barraca. And the next day, they would go up and, well, they would look again. E no dia seguinte, subiam e procuravam novamente. One of the times that they were up there in the forest, Então, numa das vezes que eles estavam ali em cima nas montanhas, they got ready to go back to the tent, eles já estavam prontos para voltar à sua barraca, but they were lost. mas se perderam. They couldn't find the trail Não encontraram a trilha. that would lead them back. Eles não que os levaria de volta. I don't know how many of you have ever been lost in a jungle, in a rainforest. Eu nunca, algum de vocês já se perdeu no meio da floresta tropical em algum lugar? Some of you have. Alguns de vocês já? Shame on you. Ah, vergonha. No, I'm just saying. Não, tô brincando. I have been lost in the rainforest twice by myself. Eu já me perdi 2 vezes na floresta tropical. And I just want to say, if you ever have the chance to be lost in the rainforest, E eu quero dizer que se algumas vezes você teve a oportunidade de estar perdido no meio de uma floresta tropical, just say no. Don't do se it. se você tiver a oportunidade, não vá. They were lost, and now instead of sleeping in the tent, they had to sleep beside a tree. Então eles se perderam e eles tiveram que dormir ali próximo a árvores ao invés de voltar para suas barracas. And the next morning when they woke up, they found the trail and were able to go back to the E tent. no dia seguinte acordaram, conseguiram encontrar a trilha e voltaram para a sua barraca. 2 weeks later, they were walking through the forest and ran into a Bucalote man. Então, 2 semanas depois, eles estavam andando ali e encontraram um homem Bucalu, In traditional Bucalote dress. vestido da maneira tradicional Bucalu. They didn't know at the time, but his name was Tanitan. Eles não sabiam na época, mas o seu nome era Tanita. And they explained to Tanitan that they had come to him, to his people, with a message from Creator God. E eles tentaram ali explicar para Tanitã que eles tinham vindo ali para dizer ao povo dele uma mensagem do Deus Criador. For some reason, Tanitan became very excited. Por alguma razão, Tanitã ficou muito empolgado. And he invited them to come back to his home and adopted them into his family. E ele o convidou para que fosse à casa dele e o adotou como parte da família. So that they would have protection from other Bucalote. Então, de forma que eles tinham proteção dos outros Bucalu. They began to study the Bucalote language E eles começaram a estudar a língua Bucalu and to learn the Bucalote worldview and culture. e começaram a aprender sobre a visão de mundo desse grupo e a sua cultura. And at the end of about 6 months, E no final de mais ou menos 6 meses, a group of Bucalote men came to Florentino and said, "May we ask you a question?" um grupo de Bucalus vieram até a Florentino e falou: podemos fazer uma pergunta a você? Absolutely, Florentino said. E Florentino disse: claro. They said, "Do you remember when you were living in that cloth house down by the river?" Esse grupo perguntou: você se lembra da época que você morava numa casa de pano bem ali na base da montanha? Florentino's heartbeat began to pick up just a little bit E o coração do Florentino começou a bater um pouco mais forte, because he thought that the Bucalote didn't know about the cloth house. porque eles achavam que os Bucalus não sabiam onde eles estavam. So Florentino said, "Yes, I remember." E Florentino disse: sim, eu lembro. "Do you also remember," they said, "the day that you came up into the forest, but you did not return to the cloth house to sleep at night?" Então esse homem perguntou: você também lembra daquele dia que você subiu para a montanha, mas não voltou para dormir ali na sua casa de pano naquela noite? And now Florentino's heart is beating very quickly. E agora o coração do Florentino está mais rápido ainda batendo. "Yes, I remember," he said. E ele disse: sim, eu lembro. "Why do you ask?" Por que você está perguntando isso? They said, "Well, can we ask why you didn't come back to sleep in the cloth house?" Eles disseram: não, você pode nos dizer por que você não voltou naquela noite para dormir na casa de pano? So Florentino told them the truth. "We got lost. Então Florentino disse a verdade: nós nos We perdemos. We couldn't find the cloth house." Nós não pudemos encontrar a nossa casa de pano. Which was shocking to those tribal men. O que foi chocante para aqueles homens tribais. Because nobody gets lost in the rainforest. Porque ninguém se perde numa floresta tropical. The only thing that I can liken it to, how many of you men are married? Então eu quero fazer para você entender, quantos aqui são casados, homens? How many of you men are married? You have Quantos são wives? homens casados que têm esposa? Let's just imagine you go out one day and you don't come home to sleep at the house that night. Então vamos imaginar que um dia você saiu de casa e não volta para dormir à noite
noite em casa. And when your wife says to you, why didn't you come home to sleep last night? E quando a sua esposa te pergunta, por que você não veio dormir em casa ontem à noite? You say to her, because I went to the shopping mall and I got lost in the mall, so I didn't come home. Você responde para ela, não, eu fui no shopping e aí eu me perdi pro caminho de casa para voltar. I'm not recommending that. Eu não recomendo que você faça isso. But if you plan to do that, invite me because I want to watch what your wife says. Mas se você fizer isso, me chame que eu quero ver a cara da sua esposa. Lost, they said? Lost in the forest? Perdido na floresta, eles disseram. And then they said this. Então eles falaram isto. Do you mean to say that you didn't know Você quer dizer que você não sabia that we had surrounded the cloth house during that day and were waiting to kill you in your sleep that night? que nós cercávamos a sua cabana naquele dia e planejávamos te matar naquela noite, But you never came back. mas você nunca voltou? And so we thought it must be that Creator God was showing you that we were waiting for you. Então nós pensamos que o Deus Criador havia mostrado a vocês que nós estávamos lá preparando para matá-los. That He was protecting you. E assim Ele os protegeu. And so when you said to Tanitan that you had come with a message from Creator God, Então quando vocês disseram a Tanitan que vocês tinham vindo com uma mensagem de Deus, it rang true with our hearts. realmente isso entrou no nosso coração. Praise God. Louvado seja Deus. He took care of His servants. Ele tomou cuidado dos seus servos. Glory to God. Glory to God. Not long after that, Não muito depois disso, they began to preach the good news to the Bukalo. eles começaram a pregar as boas novas do Evangelho ao grupo Bukalu. And Tanitan became the first believer. E Tanitá se tornou o primeiro a entregar a sua vida a Cristo. The first Bukalo believer in all of their long history. O primeiro crente em Cristo Bukalu em toda a história. Till the day of his death, almost 10 years ago now, the Bukalot people referred to him as Abraham, the father of faith to the Bukalot. Até o dia da sua morte, que foi há 10 anos atrás, o povo Bukalu chamava Tanitã como Abraão, o pai da fé no grupo Bukalu. Well, by this time, after a few years had gone by, there were missionaries who were working in the village of Kauaian and other missionaries who were working in the village of Gingan. Então, depois de um tempo ali, havia missionários trabalhando no vilarejo de Cauã e no vilarejo de Ginga. And the missionaries did what missionaries do. They got together for a meeting. E os missionários fazem o que missionários fazem, eles se reuniam numa reunião. And they said, we should get all of the believers together. Eles disseram, não, a gente tem que reunir todos os crentes juntos. We should have a believers conference. Nós vamos ter uma conferência de crentes. We should bring the believers from Kauaian to meet the believers from Gingan. Vamos pegar os crentes de Kauai e encontrar os crentes de Ginga. Do you remember what I said earlier? Você lembra o que eu disse um pouco antes? That when someone from Kauaian meets someone from Gingan on the trail, one of them will die? Lembre-se quando eu disse que se alguém de Kauai encontra alguém de Ginga, um dos dois tem que morrer? And now these missionaries want to get Gingan and Kauaian together. E agora esses missionários queriam King e Kauai juntos. Brilliant. Brilhante. Yeah. That's how missionaries are. É assim como são os missionários. Well, there was no plan, and so they invited them to go to a place that had a lot of open ground. Então não havia um plano, mas eles convidaram ali a estes dois grupos a estarem numa área aberta. When you come to visit, I'll take you to this place because the Bukalot have erected a monument there to the gospel. E o dia que vocês forem lá visitar, eu quero levá-los para conhecer, porque o grupo Bukalu ergueu ali um monumento para lembrar este momento. The people from Gingan came from one side and the people from Kauaian came from the other. O grupo Kingan veio deste lado e o grupo de Kauan do outro. The women were left behind. The women and the children were left behind in the forest on the edge of the clearing. As mulheres e crianças ficaram ali na floresta, bem ali no limite da fronteira. And the men stepped out from the forest and formed two half circles. E os homens saíram aí da floresta, nesse campo aberto, e formaram dois semicírculos. They had their bows and arrows across their chest. Eles tinham ali o seu arco e flecha preso ao seu peito. They had spears in their hands. Tinham lanças nas suas mãos. They had their bolos, their long knives, tied around their waists. Tinham seus polos, os seus facões presos à sua cintura. And since there was no plan, they just stood there and looked at each E other. como não havia nenhum plano, eles sentaram e olharam uns aos outros. And what you must understand E o que você tem que entender aqui is that every man in both groups é que cada homem em ambos os grupos was able to say,
right there stands the man that killed my father. Podia dizer, apontando, ali está o homem que matou o meu pai. And there stands the man who killed my brother. E ali está o homem que matou o meu irmão. And there the man that killed my daughter. E aquele ali que matou a minha filha. Every man saw someone across the way who had killed someone that he loved. Todos os homens que estavam ali poderiam reconhecer um outro que já havia matado um amado, alguém próximo. And now they stand there staring at each other, scarcely breathing. Então eles olhavam-se uns aos outros com um silêncio amedrontador. Again, there was no plan Mais uma vez, não havia nenhum plano for what to do next. do que fazer. But in truth, there was a plan. Mas na verdade, havia um plano. Bob Gustafson, a good friend of mine who was there that day, Bob Guston, um amigo meu que estava lá naquele dia, said that one of the men in the semicircle among the people from Kauaian took one step forward. disse que um dos homens que estava ali no semicírculo dos homens de Kauai levantou e deu um passo. At exactly the same time that a man from the Gingan side took a step. E neste mesmo momento, um homem do lado de Gingan fez o mesmo movimento, deu um passo. They took another 2 or 3 steps, and both of them at the same time laid their spear down on the ground. Eles deram 2 ou 3 passos e ambos ao mesmo tempo largaram suas lanças no chão. Another 2 or 3 steps, and they took off their bows and arrows and laid them on the ground. Outros 2 e 3 passos e eles tiraram ali seu arco e flecha e colocaram no chão. And now they are standing face to face. E ali eles estavam face a face. And Bob told me that one of the men said to the other, E aí Bob me disse que um homem disse ao outro. I have to say this in their language for glory to God. Eu tenho que dizer na língua deles para a glória de Deus. We no longer need these. E eles disseram um ao outro: nós não precisamos mais disso. We are brothers now. Nós somos irmãos agora. They untied their bolos. E eles tiraram os seus facões e colocaram no chão. They embraced one another Eles se abraçaram and wept together e choraram juntos for lost years. pelo muito tempo. That's the beauty of the good news. Esta é a beleza das boas novas. Because the church was born that day Porque a igreja nasceu ali naquele dia, among the Bukalot people. entre os Bukalus. What all of this means is that if you are a follower of Jesus today, E tudo isso significa que se você é um seguidor de Jesus Cristo nos dias de hoje, as we've already mentioned, someday you will be standing around the throne. como já dissemos, um dia nós vamos estar perante o trono. And maybe you'll see me over there. E talvez você me veja lá. And you'll wave, hi Jay. E você acene, oi Jay. But you will also see Bukalot men and women there around the throne. Mas você também há de ver homens bucalus ali ao redor do trono, homens e mulheres. And maybe you'll find a few minutes to just walk up to one of them and say, I heard a story about you. E você talvez tenha tempo de virar para um deles e dizer: eu ouvi uma história sobre vocês. This bald man who are standing around the throne. Como é que você está aqui perante o trono? And let me tell you how he will answer. E eu vou dizer a você como é que ele responderia. He will not mention my name. Ele não vai citar meu nome. He will not mention the name of Florentino Santos. Ele também não vai citar o nome de Florentino Santos. He will motion to the throne. Mas ele vai se dirigir ao trono. And he will say, I am here today E ele vai dizer: eu estou aqui hoje. because he is not willing that any should perish. Porque ele não queria que ninguém perecesse. That's the story of the church. Essa é a história da igreja. One people group learning about Jesus and taking the good news to another people. Um grupo que aprende sobre Jesus pega isso e leva a um outro grupo diferente essa mensagem. My time is running short. Meu tempo está passando rápido. And so I need to bring this story to a close. Então eu tenho que encerrar essa história. The Bukalot would want me at this point to say, please tell them that we're not like that anymore. Os Bukalus gostariam que nesse ponto da história eu dissesse a vocês que, por favor, não diga a eles que não somos mais assim. It has been amazing to me over the years as people have come to visit us when we were living there. Nós ficamos maravilhados enquanto pessoas iam nos visitar na época que estávamos lá. How nervous they were and even frightened
because of the history of the Bucalout. Esses visitantes ficavam com medo, nervosos, apavorados, por causa do histórico do Bucalout. They would tell us that they couldn't sleep at night because of what had happened there in that place. Então eles diziam, eu não consigo nem dormir pelas coisas que eu vi que aconteciam nesse local. And when I would tell that to my Bucalout friends, they would say, but you have to tell them, we're not like that anymore. E quando eu comentava isso aos meus amigos Bucalout, eles me sentiam, por favor, diga que nós não fazemos mais isso. And so, out of respect to them, I have to tell you the rest of the story. Então, em respeito a este pedido, eu quero contar o resto da história. The gospel went from that first village, those first two villages, Gingen and Kawayan, and began to spread to other villages. Então, o evangelho partiu dessas dois vilarejos, Gingen e Kawayan, e foi espalhado pelos demais. Little by little, the Bucalout themselves began to carry it to the last of the villages where Bucalout people lived. De pouco em pouco, o próprio povo Bucalout começou a levar o evangelho às outras províncias que estavam ao redor. And of course, the villages where people had become believers stopped headhunting. E é claro que aqueles que eram do Bucalout, mas que aceitaram a Jesus, pararam de ser caçadores de cabeça. But they still went out hunting for animals. They were subsistence farmers, and so they fed themselves by hunting. Mas ainda assim eles caçavam para comer animais, porque eles viviam de uma cultura de subsistência. It would happen from time to time that a group of believers who were out hunting for animals would run into a group of unbelievers from another village who were hunting for heads. Acontecia de tempos em tempos que um grupo de caçadores de animais, que eram cristãos, se encontravam com um grupo de caçadores de cabeça numa trilha de uma outra província que não havia sido ainda atingida. Their old culture demanded a battle at that point, A cultura deles demandava que eles tinham que lutar uns com os outros. where only a few from one village would survive. E aí somente um dos vilarejos, um grupo sobreviveria. But the believers began to do something remarkable. Mas os crentes começaram a fazer algo marcante. When they would run into a group of unbelievers who were headhunting, Então, quando eles encontravam um grupo de não cristãos que eram caçadores de cabeça, every man among the believers would fall down on his knees. todos aqueles que eram do grupo dos crentes, eles se ajoelhavam. They would lay down their weapons Eles colocavam no chão as suas armas and put their hands behind their back e colocavam as suas mãos por trás das costas and stretch out their necks e esticavam os seus pescoços. and say, "We are followers of Jesus. E eles diziam, nós somos seguidores de Jesus. We will not kill. Nós não vamos matar We will not take heads." e nós não vamos cortar cabeças. And by God's grace E pela graça de Deus and to His glory, e para a glória dele, I am able to say in all truthfulness e today eu estou apto a dizer toda a verdade nesse dia, that not a single believer lost his life doing that. que nenhum dos crentes perdeu a sua vida ao fazer isso. God protected His people among the Bucalout just as He had protected Florentino so many years before. Deus protegia o seu povo entre os Bucalus, assim como protegeu a Florentino naqueles dias. I think probably my friend Tubde put it best. Então talvez o meu amigo poderia explicar melhor. When I asked him one day, what has changed now that the good news is here among the Eu Bucalout? perguntei um dia a ele o que mudou depois que as boas novas de Jesus chegaram ao povo He Bucalu. said, Jay, that's very easy to explain. E ele disse, Jay, isso é muito fácil de explicar. Before the coming of the good news, Antes da vinda das boas novas, I was never afraid to kill, eu não tinha medo de matar, but I was terrified to die. mas eu tinha um medo terrível de morrer. Now that we have believed the good news and have life from Jesus, Agora que nós acreditamos nas boas novas e temos uma nova vida em Jesus, I am no longer afraid to die, eu não tenho mais medo de morrer, but I am afraid to kill. mas eu tenho medo de matar. All glory to God. Toda glória a Deus. I travel, and when I travel, I tell stories. Eu viajo e quando eu viajo eu conto histórias. I haven't told you this, but I actually pastor a church in Missouri. Eu não disse isso, mas na verdade eu pastorei uma igreja na Missouri. And while they wanted me to have the title of head pastor, E embora eles queiram que eu fosse chamado de pastor sênior, I asked them not to call me that. eu peço a eles que não me chamem assim. They call me the chief storyteller Eles instead. me chamam do contador de histórias, chefe. You could check our website. That's my title there at Você church. pode ver lá no site, é assim que o meu título é na igreja. Chief storyteller. Eu sou o contador de histórias, chefe. So I tell stories. Então eu conto histórias. But this one about the Bucalout is my favorite. Mas essa história sobre o povo Bucalu é a minha favorita. Because for me, it explains, it is
one of the most outstanding redemptive stories of the 20th century. Porque para mim isso ilustra, é uma das histórias mais maravilhosas sobre o poder de redenção que se pode ser ouvido no século XX. Not just because the gospel went there, Não somente porque o evangelho os alcançou, but because of what they did with the gospel after it arrived. mas por causa daquilo que eles fizeram após o evangelho os ter alcançado. I'm proud to be able to say this morning that I am a father. Sabe, eu sou orgulhoso de dizer que eu sou um pai. My wife Faith and I have 3 children. Minha esposa Faith e eu temos 3 filhos. They are all grown now and all married and all have children of their own. Eles são todos mais velhos, casados e têm filhos. And we have had the privilege E nós tivemos o privilégio of taking each of our children to the airport with their families. de levar estes filhos, essas famílias com seus filhos no aeroporto And saying goodbye to them e dizer adeus para eles, as they made their way to Asia to reach an unreached people group there. enquanto eles estavam a caminho da Ásia para alcançar povos não alcançados. We had no idea when they were growing up what God would use them for as they were older. Enquanto eles estavam crescendo, nós não tínhamos ideia do que Deus faria quando fossem mais velhos. Now our two youngest work in a creative access country. E nossos filhos 2 mais novos, eles trabalham num local que chamamos de acesso criativo ao evangelho. They work in a place where legally they are not allowed to share the gospel. Eles trabalham em países onde legalmente não é possível compartilhar o evangelho. And so out of concern for their safety, I won't tell you where they're working. Então, preocupado com a sua segurança, eu não vou nem mencionar onde eles estão trabalhando. My oldest daughter, Jennifer, and her husband Steve, Mas minha filha mais velha, Jennifer, e seu esposo Steve, are working to reach an unreached people group in the Philippines. eles estão trabalhando para alcançar um povo não alcançado ali nas Filipinas. God led them to work with the Agta in the southern part of the island of Luzon. Deus os levou para alcançar um povo, trabalhar com um povo chamado Acta, na parte sul de Luzon. Now, I don't mean to confuse you. I know now that we have 2 tribal groups that are in play. Então eu não quero que você se confunda, então eu quero explicar que nós temos aqui 2 grupos tribais diferentes. There are the Bukalot, where we used to work, Um deles é o Bukalu, na qual nós trabalhávamos, and the Agta, where Steve and Jen are now working. e Acta, que é o grupo onde está Jennifer e Steve agora. The Agta are a group of 80,000. E o grupo Acta é de mais de 80.000 pessoas. And in all of their long history, E em toda a sua longa história, no one has ever gone to them and shared the good news about Jesus in their heart language. ninguém foi apto a ir até eles e falar sobre o amor de Deus na sua própria língua. This is partly because the Agta speak 5 distinct heart languages. E é isso principalmente porque os Actas, eles falam 5 línguas diferentes. And traditionally they have been very difficult to reach. E tradicionalmente é um povo difícil de alcançar. Steve and Jen were still trying to sort out what strategy they would use to reach those people. Jennifer e Steve estavam ali pensando a melhor maneira de alcançar aquele grupo. They began by learning Tagalog, which is the national language of the Philippines. E eles começaram a aprender o galo, que é a língua tradicional nas Filipinas. And when they had learned Tagalog, Jennifer decided to take her family for a vacation up to Bukalot territory. Então, quando eles aprenderam galo, que eles decidiram ter um tempo de férias ali nas montanhas onde ficava o grupo Bukalu. It's not Disney World. Não é uma Disney World. So it's a very strange place to go for vacation. Então é um lugar muito estranho para você ir de férias. But Jennifer had grown up there and she wanted her children to see where she grew up. Mas Jennifer cresceu ali e queria mostrar aos seus filhos o local que ela passou a sua infância. And the Bukalot were so glad to see Jennifer again. E o grupo Bukalu ficou tão feliz de ver Jennifer voltando. They greeted her with hugs and kisses. Eles o abraçaram e beijaram. And then they discovered that Steve and Jen were both able to speak Tagalog. E eles então perceberam que tanto Jennifer quanto Steve podiam falar o galo, Which the Bukalot also speak. que também a tribo Bukalu fala. And so they said to Steve, would you just maybe take the next few days to teach us from God's Word? Então o povo Bukalu perguntou: você poderia, Steve, investir um tempo conosco e falar sobre a palavra de Deus, nos ensinar? We would love it if you would do that. Nós amaríamos se você pudesse fazer isso. And so Steve took
about 3 hours each day to teach them while he was Então there. Steve investiu 3 horas por dia para falar a eles sobre o evangelho. The church leaders came to Steve at the end of the time and they said, we have so appreciated your ministry with us. O líder da igreja ali em Bukalu veio depois desse período, disse ao Steve: nós estamos tão felizes por isso que você fez conosco. And we want to invite you to come up and help us in our churches. E nós queremos te convidar para que você venha e ajude nas nossas igrejas. There were tears in Steve's eyes. Havia lágrimas ali nos olhos de Steve. He has a very tender heart. Ele tem um coração muito amoroso. He said, thank you so much for your invitation. Ele disse: muito obrigado pelo convite. But everywhere I look up here, there are believers. Mas todo lugar que eu olho aqui há crentes, There are churches. há igrejas, There are church leaders. há líderes nessas igrejas. But down there in that place where I am, there are 80,000 people. Mas ali em Ágata há 80.000 pessoas And there are no believers. e não há crentes. There are no churches. Não tem igrejas There are no church leaders. e nem líderes nessas igrejas. Steve said, without so much as taking a breath, Então Steve disse sem nem sequer respirar. one of the Bucalo church leaders looked at Steve and said, then maybe we should come and help you. Dos líderes de Bukalu disse para o Steve: então, eu acho que um de nós deve ir ajudar você. And that was the seed that God planted to grow something absolutely remarkable. Então foi ali a semente que Deus plantou para fazer algo indescritível. On his way back down through Manila, Steve picked up the telephone and called me in the United States. No seu caminho de volta ali, ele passou por Manila e me ligou nos Estados Unidos. And said, Dad, I have to tell you what happened. E ele disse: pai, eu preciso te dizer o que aconteceu. And he told me the story and said, what would it look like if the Bucalo were to reach the Agta? E ele me perguntou o que aconteceria se alguém do grupo Bukalu pudesse ir falar do evangelho ao povo de Acta. I said, I don't know, E eu disse: não sei, but it sounds good to me. mas parece algo bom para mim. And so we made plans to go and do a consultation among the Bucalo. Então nós fomos ali para um tempo de pesquisa junto ao grupo Bukalu. We gathered large groups of them together and spent 2 weeks looking at every aspect of their culture and worldview. Então nós trabalhamos ali com um grupo e passamos algumas semanas entendendo a cultura e a sua visão de mundo. Every facet of the churches in the community. Todas as faces da igreja naquela comunidade. And we discovered while we were there that somewhere between 65 and 70% of the Bucalo will tell you that they are followers of Jesus. Então nós descobrimos que por volta de 65% a 70% do povo Bukalu diria que eles são seguidores de Jesus Cristo. There are 24 strong churches up there. Há 24 igrejas fortes ali naquele povo, With multiple pastors in each church. com mais de um pastor em cada uma daquelas igrejas. And I had the privilege of meeting men there who were church leaders, who were discipled by church leaders, who were discipled by church leaders that I discipled years and years ago. Então eu tive o privilégio de encontrar líderes da igreja que foram discipulados por homens, que foram discipulados por outros, os quais eu havia discipulado. God has been faithful to his word and he has been strengthening those churches. Deus tem sido fiel à sua palavra e fortalecido aquelas igrejas ali. But despite how strong their faith was and how strong the churches were, Então, mas a despeito de quão a sua fé fosse forte e as suas igrejas também fortes, they still were not sending out missionaries. eles não estavam mandando missionários. We had to find out why. E aí houve a pergunta: temos que descobrir o motivo. And so as we dug deeper into the situation there, Então nós cavamos ali para entender melhor a situação. we discovered that 96% of the Bucalo people have no job. Então nós descobrimos que 95% do povo Bukalu não tem um emprego. They have no way of earning money. Eles não têm uma forma de ganhar dinheiro. And in absolute truth, $300 is a very good year for the average Bucalo family. Então, sendo muito sincero, $300 por ano é algo muito bom para uma família inteira de Bukalu. You see, they're subsistence farmers. Então eles são cultivadores de subsistência. They produce what they eat. Eles produzem o que vão comer. They wake up in the morning wondering what they will have for supper tonight. E eles acordam de manhã pensando o que vão fazer para o jantar. And so because they had no funds, E porque eles não tinham nenhum recurso, they were not able to send out missionaries. eles não podiam mandar missionários. All of this strength in the churches, this strength in their faith,
and yet they were not able to send out missionaries because they had no funds to support them. Toda aquela força da igreja e força da fé, mas não eram aptos de mandar missionários porque não tinham recursos. And I'm here to tell you this morning, that is the problem among tribal churches around the world. E eu estou aqui para dizer isso a vocês, esse é o maior problema entre grupos tribais ao redor do mundo. Their faith is strong. A sua fé é forte. They've been saved from intense darkness. Eles foram salvos de trevas terríveis. And they have the capacity to send out missionaries. E eles têm a capacidade de enviar missionários. But they have no funds to support them. Mas não têm recursos para sustentar esses missionários. It is a continuing problem. É um problema que continua. We started a twofold project among the Bukalo. Então nós começamos 2 projetos. And my time is running out, so I'll have to quickly tell you the rest of this story. E eu tenho que dizer rápido porque o meu tempo está acabando. But we started a twofold project. One, the first part was we taught the first 12 chapters of the book of Acts to the Bukalo churches. Então o nosso primeiro projeto foi ensinar os 12 primeiros capítulos de Atos à liderança da igreja em Bukalo. We gathered the leaders together and we helped them to see that during those first 12 chapters, God called individuals. Então nós mostramos ali esse grupo de líderes da igreja Bukalo, Deus chamando pessoas nos 12 primeiros capítulos de Atos. He called Peter and John and James. Ele chamou Pedro, Simão, João e também Tiago. He called Stephen and Philip. Estevão e Filipe as individuals and sent them como indivíduos e os enviou to take the good news somewhere else. para levar as boas novas. But listen to me. Mas me escutem. In chapter 13, something remarkable happened. E no capítulo 13 algo impactante acontece. In chapter 13, the Spirit of God did not speak to individuals. No capítulo 13 ali de Atos, Deus não fala com indivíduos. He spoke to the church at Antioch. Ele fala à igreja de Antioquia. The leaders were gathered together and they were praying and fasting. Os líderes estão ali reunidos, orando e jejuando. And the Spirit of God said, "Separate Paul and Barnabas and send them to the work that I have chosen them to do." E o Espírito de Deus diz àquela igreja: separe para mim Paulo e Barnabé e envie para o trabalho que eu estou fazendo. I said to the Bukalo churches, the Bukalo church leaders, your time has come. E eu disse aos líderes das igrejas Bukalo: o tempo de vocês é chegado. You have studied these first 12 chapters of the book of Acts. Vocês têm estudado os 12 primeiros capítulos do livro de Atos. Now what do you want to do? Então o que vocês querem fazer? We gathered around in a tight knot. Então nós estivemos ali juntos, bem próximos. And one of the leaders spoke on behalf of the others. E um líder deles falou em nome dos demais. And said, "Uncle, we want to send out missionaries. E eles disseram: tio, nós queremos mandar missionários. We just don't know how." Mas nós não sabemos como. We just don't know how. Nós não sabemos como. And so that launched the second initiative. Então isso fez com que lançássemos a segunda iniciativa. We realized that because they had no funds, they couldn't support missionaries. Então nós percebemos que como eles não tinham recursos, eles não poderiam dar suporte aos missionários. And so I began to meet with Christian businessmen in the city of Manila and in Singapore. Então eu comecei a me encontrar com homens de negócios cristãos na cidade de Manila e também em Singapura. Followers of Jesus who were working in the business world. Seguidores de Jesus Cristo que tinham seus negócios. And I said to them, I need your help. E eu disse a eles: eu preciso da ajuda de vocês. I need an idea. Eu preciso de uma ideia. I need something that they can produce up there that people in the lowlands will buy. Eles precisam ter algo que eles pudessem produzir lá em cima nas montanhas e ser comprado pelos povos nas planícies. And those businessmen came up with the idea of a coffee plantation. E esses homens de negócio tiveram a ideia de uma plantação de café. And then they said, but that will be very expensive. Mas eles disseram: isso vai ser muito caro. And I said, well, the Bukalo have no money. E aí eu disse: mas o povo Bukalo não tem dinheiro. And so those men banded together to invest in the future of the Bukalo tribe. Então esses homens se reuniram e se juntaram para investir no futuro do grupo Bukalo. They did not donate, they invested. Eles não doaram, eles investiram. And the Bukalo have already begun to pay back that initial investment. E a tribo Bukalo já está apta agora para devolver parte desse investimento. So now we have this great idea. Então agora nós tínhamos essa grande ideia. And I went to my son-in-law, Steve. E eu disse ao meu genro, Steve. And I said, in just 3 years, the Bukalo will have enough money from their business to be able to support their missionaries. E eu disse empolgado a Steve: em apenas 3 anos, o grupo Bukalo vai estar preparado para enviar missionários a Acta. We can send missionaries in just 3 years. Nós podemos mandar missionários em apenas 3 anos.
And once again, Steve began to cry. E mais uma vez Steve começou a chorar. He said, Dad, I appreciate that, but the Agta don't have 3 years. They're dying now. E ele disse para mim, pai, eu amo essa ideia, mas o povo Acta não tem 3 anos, eles estão morrendo agora. And so I began to go to churches in Metro Manila and in Singapore. Então eu comecei a ir a igrejas na região metropolitana de Manila e também em Singapura. And I asked those churches if they would partner with the Bukalot by supporting their missionaries over the short term. E eu pedi àquelas igrejas que pudessem fazer uma parceria para sustentar aqueles missionários de Bukalu em Acta por um período pequeno. Until the Bukalot were able to support their own missionaries. Até que o povo Bukalu pudesse dar realmente sustento aos seus próprios missionários. And all of this was in response to that Acts chapter 12 meeting. E isso tudo foi em resposta a essa reunião de Atos 12. There came a moment at the end of that, and my time, I'm glad that it doesn't count down below 0, but it keeps blinking 0, 0. O meu tempo está passando, eu dou graças a Deus que não fica negativo ali o cronômetro, mas fica piscando 0, 0, 0. It's like the clock is saying, what's wrong with you? É como se o relógio tivesse dito, o que está errado com você? But I promised I won't go over again until, I don't know, 5 o'clock. Mas eu prometo a vocês que eu não vou ir até no máximo 5 horas, tá? The end of that meeting, no final dessa reunião, where all of the church leaders were sitting around, todos esses líderes de igreja estavam sentados juntos. I looked over to the side and my son-in-law Steve was in tears as he was talking to Miliano, one of the Bukalot men. Eu vi ali Steve chorando enquanto ele estava ali com um dos líderes Bukalu chamado Miliano. It's not at all unusual for Steve to be in tears. He has the best heart I know. Não é comum o Steve estar chorando, ele tem um coração mais carinhoso do que eu já conheci. But to see a Bukalot man in tears was very unusual. Mas ver um homem Bukalu chorando é algo muito fora do comum. So I made my way over to where they were sitting. Então eu fui até onde eles estavam sentados. And I said to Miliano, what were you talking about just now? Então eu disse ao Miliano, o que vocês estão falando agora? He said to me, Uncle, I remember very well when I was a young man. E ele disse, tio, eu lembro muito bem quando eu era um jovem. And you and Faith came into our village. E você e Faith vieram até o nosso vilarejo. You had a 2-year-old little girl. Você tinha uma filha de 2 anos. And a 6-week-old baby boy. E um menino de 6 semanas. And you had left your family back at home. E você deixou sua família lá na sua terra. And your land and your house. Você deixou sua terra, sua casa. And you came here to our place. E você veio aqui na nossa terra. To learn our language. Para aprender a nossa língua. And to teach us the word of God. E nos ensinar a palavra de Deus. And to love us. E nos amar. And now, Uncle, I'm saying to you. Então, tio, eu estou dizendo ao Senhor. It is our turn now. É a nossa vez agora. Soon, very soon, he said, some of our people will leave their home and their family and their land. Breve, muito em breve, parte do nosso povo vai deixar a sua família e a sua terra. They will go to that faraway place where the Agta live. Eles vão para esse lugar distante onde vive o povo Acta. And they will learn their language. E vão aprender a sua língua. And they will teach them the word of God. E vão ensinar a palavra de Deus. And they will love them. E vão os amar. And then in his language he said to me. E na sua língua ele disse para mim. Those to whom others have gone. Ele disse, aqueles aos quais foram alcançados por outros. Must become. Devem ser. Those who go to others. Aqueles que vão alcançar outros. And I said, Emiliano, that is the heartbeat of the church. E eu disse a Emiliana, é isto que impulsiona o coração da igreja. I pray that every church will hear and understand. Eu oro em toda a igreja para que e falo disso para que eles possam entender. 12 missionary families and 5 singles left from the Bukalot and went 20 hours south to the Agta. 12 famílias de Bukalu e 5 solteiros foram para Acta. They began 65 weekly Bible studies down there. Eles começaram 65 estudos semanais da Bíblia. In 5 different language groupings. Em 5 línguas diferentes. And I'm happy by God's grace, thankful to be able to say. E eu sou grato a Deus para poder dizer a você. That today, just 4 years later.
E para dizer, depois de 4 anos após, 10 of those 65 Bible studies have become churches with their own indigenous leadership. 10 desses 65 grupos de leitura se tornaram igrejas com o povo de Acta. Because God is faithful to His word. Porque Deus é fiel à sua palavra. I really am almost done. Forgive me. E eu realmente passei do tempo, eu quero que você me perdoe. I know you must be. Did you bring lunch with you? Eu sei que você está com fome. Alguém trouxe almoço aí com você? That would have been a good idea when you knew that I was speaking. Então, isso seria uma boa ideia se você soubesse que eu ia falar hoje. I just want to say one more thing. Eu quero somente dizer mais uma coisa. This that I've described to you today. Isso que eu descrevi a você This hoje. story that I've told you Essa história que eu contei could become the story of your church. pode ser a história da sua igreja. If you would be willing to partner with a reached tribal group, Se você estiver disponível e disposto a fazer uma parceria com um grupo que já foi alcançado, to empower them to reach another unreached tribal group. e capacitá-lo a alcançar um outro grupo não alcançado. Because here in our world today, there are still 6,500 unreached groups. Porque ainda no nosso mundo de hoje há 6.500 grupos que não foram alcançados. 2,200 of those are tribal groups. 2.500 desses grupos são tribais. 200 of those tribal groups are here in the Amazon basin. 200 desses grupos tribais estão na região da Amazônia. And 120 of those are right here in the country of Brazil. E 120 deles estão no território brasileiro. And they are waiting for someone to bring them the good news. E eles estão aguardando alguém que possa levar o evangelho das boas novas. Someday, I'm going to be an old man. Um dia eu vou ser um homem velho. I know you think I'm an old man already. E você pode, eu sei que você está pensando que eu já sou velho. I am old. Eu sei, sou velho. But more importantly, I'm high mileage, like a used car. Mas mais do que isso, eu sou como um carro de muita quilometragem, como se diz. But I know someday I will be an old man who's sitting in a home somewhere. E eu vou ser, daqui a um tempo, um homem velho sentado em casa. I'll be sitting in a rocking chair, just trying to figure out how to make it go. E eu vou estar sentado numa cadeira de balanço, pensando como é que eu faço para balançar esse negócio. And by God's grace, E pela graça de Deus, one of my children, um dos meus filhos, or better yet, one of my grandchildren, ou melhor ainda, um dos meus netos, will kneel down next to that rocking chair vai se ajoelhar próximo àquela cadeira de balanço and shout into this old ear, e gritar nesse ouvido velho: Grandfather, vovô, today hoje a missionary entered the last of the unreached people groups um missionário entrou no último dos grupos não alcançados on planet Earth. no planeta Terra. And as God is my witness, E como Deus é minha testemunha, I will look toward heaven eu vou olhar para o céu and I will say, e eu vou dizer: now may your servant depart in peace. agora o seu servo pode partir em paz. Let your heart catch fire. Que o seu coração pegue fogo. Let your church catch Que fire. a sua igreja esteja em fogo. Take responsibility for the opportunity that has been placed before you. Assuma a responsabilidade da oportunidade que tem sido colocada à sua frente. And partner with a reached group to empower them to reach an unreached group. E faça parceria com um grupo alcançado. O capacite para alcançar um povo não alcançado. By God's grace, Pela graça de Deus. for His glory, Para a sua glória. until all have heard. Até que todos ouçam. God bless you and thank you. Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Quanta história bonita, não é verdade? E os desafios. Nós vamos orar um pouquinho. Eu vou pedir que você não saia, se coloque em pé, você que está aqui. É muito importante que a gente feche tudo isso aqui com oração. Alguns anos atrás eu encontrei o pastor Jonas na Inglaterra, numa situação assim bem difícil que a gente estava vivendo. Era um momento de transição. E com uma conversa com ele, nós estávamos precisando de sustento, não é? Eu e a minha família, e ele perguntou: Samuel, quanto você precisa? E eu falei assim: tanto. Me arrependi, podia ter falado um pouquinho mais, meu chefe, falei só a continha.
I'll translate to you later on, ok? E eu saí dali com uma impressão assim no coração e falei assim: esse homem tem um coração generoso. Se Deus colocar dinheiro na mão desse homem, vai ser usado para o reino dele. Aquilo foi o que ficou no meu coração. Passaram-se os anos e no momento em que estávamos prestes a retornar ao Brasil, duas coisas me motivaram a retornar ao Brasil. Primeiramente foi Deus, e segundo foi, eu falei assim: vai ser um privilégio trabalhar com o pastor Jonas. E uma das palavras no Skype que nós falamos foi, eu lembro-me claramente, eu disse assim: pastor Jonas de São Paulo, Deus pode usar a nossa vida, a vida da minha família, para fazer um movimento de missões no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Uma das coisas que mais me empolga a trabalhar aqui é a liberdade que o Senhor tem dado. Muito obrigado. As pessoas que também me ajudam no ministério, né, dão todo o apoio. E quando eu olho vocês assim, trabalhando com vocês, não é? E vendo tudo que Deus está fazendo, eu falo assim: que riqueza nós temos aqui. Gente com coração disposto, qualificada, que às vezes quer até servir, mas não sabe como. E uma das minhas metas aqui nessa igreja é disponibilizar ferramentas em todos os segmentos, homens de negócios, profissionais, todos, para que naquele grande dia ninguém tenha a desculpa de dizer assim: mas ninguém nos falou, ninguém disponibilizou as ferramentas, ninguém nos deu o treinamento. Então, uma coisa que eu queria que nós fizéssemos aqui nessa tarde é que você disponibilizasse a sua vida para Deus, que você disponibilizasse a sua profissão. Talvez você nem saiba como que vai ser o desdobrar dessa história, mas Ele sabe. Ele sabe. E eu queria que nós orássemos assim. Porque não você, homem de negócio, empresário, diz assim: eu quero consagrar a minha empresa, porque na verdade não é sua, né? Você é simples mordomo. E como tem sido maravilhoso estar aqui no meio de todo esse movimento, sabe? E quando eu olho vocês assim, vocês não conhecem muito a minha história, né? A história da minha família, aquilo que nós já passamos na Inglaterra, as lutas e tudo, mas quando eu olho, eu falei assim: Deus, obrigado pelo privilégio de ter tanta gente capacitada para promover a Tua glória nessa cidade e no mundo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por Tuas marcas nas nossas vidas. Queremos dizer que nós não conhecemos os desdobramentos que a nossa história de vida vai tomar, mas nós queremos entregar, fazer esse novo compromisso de nos entregarmos a Ti e pedir que o Senhor guie os nossos passos, leve-nos a lugares mais altos, e aonde o Senhor nos levar, nós termos a plena consciência de que és Tu que estás nos guiando, nos enviando, com a convicção e a certeza de que nós jamais estaremos sozinhos. Assim como o Senhor levou o Jay para aquela tribo, com 2 crianças de 2 anos e um bebê de 6 meses, de 6 semanas, e hoje ele está aqui contando toda essa história. O Teu propósito, Senhor eterno, transcende a nossa visão limitada, e oramos para que sobre nós
prevaleça sempre os teus pensamentos, que são mais altos do que os nossos, e os teus caminhos, que são mais altos e mais excelentes que os nossos caminhos. Eu abençoo a vida do pastor Jonas, da Solange, toda a liderança dessa igreja. Que a cada dia o Senhor os guarde, lhes dê graça, estratégia, saúde física, psico e emocional, para que eles tenham longevidade, Deus, e que o Senhor ainda possa fazer com que eles frutifiquem muito para a glória e louvor do Teu nome. Celebramos o Teu nome neste momento com as nossas palmas e o nosso louvor a Ti. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome. Agora você pode comer aí aquele macarrão e aquele frango que está te esperando. Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem